Ó, então vamos começar a aula. A aula de hoje é sobre polinização e ela é mais curta. Por que ela é mais curta? Porque eu tenho certeza que vocês viram uma parte de polinização lá na morfologia vegetal, depois que vocês viram flor. Então, a gente vai dar um apanhado geral de polinização e a gente vai discutir o porquê que ela é importante para as angiospermas. Então, na hora que a gente pensa em flor, essa é a principal característica das angiospermas. E a flor, ela confere uma série de vantagens. Então, lembra, a flor tem cheiro, tem cor, tem odor, tudo isso atrai polinizadores. Na hora que eu tenho atração desses polinizadores, o que eu tenho? Eu tenho uma polinização muito mais eficiente. Então, o grupo anterior, que era gimnospermas, no grupo anterior a gente tinha o quê? O vento. E o vento espalha o grão de pólen, pode cair no lugar certo ou não. A partir do momento que eu tenho polinizadores efetivos, essa polinização ela é assegurada. E aí a gente tem outras vantagens também. Então, a partir desse momento, eu vou compartilhar minha tela para a gente falar um pouquinho sobre esses polinizadores. Então, eu vou compartilhar. Deixa eu ocultar aqui. Então, a gente vai falar de polinização primeiro e depois a produção. Então, só para a gente relembrar, gente, tudo isso daqui é como se fosse uma revisão do que vocês já viram sobre polinização, que vocês já aprenderam. Então, na hora que eu pego o que é a definição de polinização, é o transporte do grão de pólen de uma antera até o estigma de uma flor por uma série de agentes. Eu posso dividir essa polinização em algumas etapas. Então, a primeira, eu libero o pólen. Esse pólen é liberado da onde? Da antera. E como é que eu libero esse pólen da antera? A antera, ela tem o que a gente chama de deiscência. Deiscência é a abertura da antera. Então, não sei se vocês lembram, lá na morfologia tinha deiscência longitudinal, transversal, poricida e assim por diante. A antera libera esse grão de pólen, vai para a segunda etapa. Segunda etapa, o polinizador pega esse grão de pólen. Quem é esse polinizador? É uma abelha? É um pássaro? É o vento? Não sei. Mas essa é a segunda etapa. Então, o pólen, o agente polinizador, ele pega esse grão de pólen. E esse agente polinizador, de alguma maneira, carrega esse grão de pólen até a estrutura receptora, que é o estigma. Deixei ele bem grandão aqui para vocês verem, ó, o estigma. Chegamos. A partir desse momento, acabou a polinização. Então, libera o pólen, pega o pólen, deposita no estigma. Pronto, polinização é isso. Depois que cai no estigma, ó, então olha lá que bonitinho. Tem uma abelha, ela tá ali numa flor, ela fica toda suja de pólen. Olha que a perninha dela toda suja de pólen. Na hora que ela vai numa próxima flor, ela carregou o pólen dessa flor para essa flor e fez o processo de polinização. Caiu no estigma, a gente vai para a segunda etapa. A segunda etapa é o que a gente chama de fecundação. É o próximo processo. Então, o que é a fecundação? É a formação do tubo polínico até que aconteça esse processo de dupla fecundação, que a gente já falou na aula passada. Um gameta masculino se junta com um gameta feminino. Desculpa aqui. Um gameta masculino se junta com um gameta feminino e forma o zigoto, que vai formar o embrião. E o outro gameta masculino se junta com os dois núcleos polares para formar um tecido chamado de endosperma. Esse tecido endosperma, ele é triploide, e isso é uma característica exclusiva de angiosperma. Dupla fecundação com formação de endosperma 3N. Essa é uma característica muito importante. Fecundou, a gente vai para um segundo processo. A gente vai para a formação do embrião. Depois a gente acaba de formar o embrião, a gente vai para um outro processo que é chamado de germinação, que é quando esse embrião eclode, ele sai da semente e aí forma um novo indivíduo. Então, a gente tem essas etapas muito bem definidas ali nas plantas. E o que a flor tem para atrair esse polinizador?
Então, a gente pode pensar em pétala e sépala colorida, modificada, tem cor, tem forma. A gente pode ter uma coisa a mais, que são as brácteas. Não sei se vocês lembram, mas brácteas é uma coisa a mais, é um verticilo suplementar, é algo a mais que as plantas podem ter. Ela dá uma recompensa, ela pode produzir uma recompensa para esse polinizador. Essa recompensa pode ser o néctar, pode ser o grão de pólen. Ela pode apresentar cheiros, odores. Esses odores podem ser específicos até a feromônios, isso eu vou mostrar mais para frente. Ela pode apresentar desenhos diferentes, que é o que a gente chama de guias de néctar. E a gente pode ter algo muito especializado, que é, por exemplo, uma planta só florescer quando determinado tipo de inseto tiver eclodido. Então, a gente tem uma sincronização desses dois processos. Quando a gente tem essa grande especificidade, a gente chama esse processo de coevolução, os dois evoluindo juntos. Lá no AVA, eu deixei 2 vídeos para vocês. Um deles é um vídeo que eu sempre passo na aula, que é um vídeo que eu consegui aqui na internet, mas só uma parte dele, que chama A Flor Fatal. Não tem como eu passar para vocês, porque, pensa, olha como o vídeo é antigo. Eu tinha ele numa fita de vídeo. Aí eu consegui transformar ele para um DVD. Aí eu salvei esse DVD no meu computador. Só que aí é um arquivo muito grande, acho que tem 1 GB. Então é muito grande, não compensa passar para vocês. Mas eu achei uma versão resumida dele na internet, que é para mostrar um pouquinho dos tipos de polinizadores e o que acontece na polinização. Isso é bastante interessante. E eu deixei um outro vídeo que fala também sobre polinização, um documentário, se eu não me engano, da BBC, sobre polinizadores. Então, chama Vida Secreta das Plantas, algo assim, a vida das plantas. É bem interessante. Assistam os 2, porque eles vão cair na nossa avaliação, tá bom? Eles vão constar ali na nossa super avaliação. Esses polinizadores, eles podem ser vetores que a gente chama de abióticos ou bióticos. Abióticos são vetores sem vida, como o vento e a água. Ou vetores bióticos, como vertebrados e insetos. A gente acredita que polinizador é só inseto de modo geral. Mas eu tenho, por exemplo, mamíferos polinizadores. Então, eu tenho coisas diferentes. Só para vocês terem uma ideia, ó, aqui na figura 1 mostra uma plantinha polinizada pelo vento. E depois eu já explico por que eu sei, mesmo sem ver o polinizador nela, eu sei por que ela é polinizada pelo vento. O 2 é por um mamífero. Essa é uma planta chamada árvore do viajante, ou bananeira de Madagascar. Ela é polinizada por lêmures, que é um mamífero. A número 3, que acho que é o mais comum, que é por insetos, de um modo geral, né? E a número 4, que é uma planta polinizada pela água, aproveitando o meio em que ela vive aqui, que é o meio aquático. Só para vocês terem uma ideia, essa daqui é uma Vitória régia, uma ninféia, né? Essa planta, ela tem 2 vetores como polinizadores, a água e besouros. As flores, elas apresentam características gerais. Então, o que ela apresenta para esse polinizador? Cores diferentes. E aí eu botei um monte de tipo de cor. Cheiros diferentes. E esse cheiro pode estar associado ou não à recompensa. Então, isso vocês vão entender melhor quando eu falar de polinização por moscas. A forma da flor. Então, tem uma flor que ela é muito semelhante, por exemplo, ao seu polinizador. Ou então ela tem uma superfície que facilita que o inseto pouse nela e assim por diante. Ela pode ter néctar, que é uma recompensa muito importante para os polinizadores. E o que é o néctar? É uma mistura de açúcares. Então, é um líquido açucarado que fornece uma energia para esses polinizadores. É uma mistura de glicose, sacarose e frutose. Então, só para vocês terem uma ideia de coisas diferentes. Então, essa daqui é uma florzinha do jeito que a gente enxerga. E aí, eu coloco ela na luz ultravioleta. Vocês viram como ela muda? Da visível
para a luz ultravioleta, o que eu enxergo na luz ultravioleta com bastante destaque? Ela tem umas linhas que conduzem para um miolo mais escuro. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas as pontinhas da antera chegam a brilhar. Por que tudo isso? Essa é uma flor polinizada por abelhas. E abelhas enxergam no espectro de visão ultravioleta. Então, essa é uma flor como a gente enxerga, e aqui como a abelha enxerga. Então, pensa, uma abelha voando, ela consegue perceber que a recompensa dela está onde? Na região central da flor. Eu tenho toda uma marcação escura aqui nessa região central, tem todas as anteras brilhando, então ela sabe que ela vai se direcionar para esse miolo aqui da flor e é lá que vai estar a recompensa dela. Uma outra característica que pode aparecer, por exemplo, são esses desenhos que aparecem aqui em algumas flores. Essas marcações, esses desenhos, são chamados de guias de néctar. Essa daqui é uma flor polinizada por pássaros, provavelmente um beija-flor. Como é que eu sei? Depois eu vou mostrar. Flor penduradinha, beija-flor não precisa pousar. Beija-flor paira no ar. E essa marcação aqui no miolo da flor está mostrando que a recompensa está lá no fundo da flor. Então, ele tem que colocar o bico lá no fundo da flor para buscar a sua recompensa. Ou eu posso ter um caso super extremo, como é o caso dessa orquídea. Essa orquídea, ela tem o formato da vespa fêmea, de uma determinada espécie. Esse formato não é só a forma que parece com a vespa fêmea. Ela também tem o mesmo cheiro da vespa fêmea. Lá no filme A Flor Fatal, e eu acho que, infelizmente, o pedacinho que eu consegui na internet não tem, mas se eu conseguir o pedacinho ali da polinização dessa orquídea, eu mando para vocês no WhatsApp, é muito interessante. Então, os machos dessa espécie aqui de vespa, eles eclodem uma vez por ano para reprodução. E é exatamente no mesmo... desculpa, os machos estão ali, se eu não me engano, é na Espanha. Eles estão ali procurando, mas a fêmea, ela só eclode uma vez por ano para se reproduzir. Então, ela nasce, se desenvolve e aquela determinada época do ano, ela está pronta para reproduzir. Coincidentemente, é na mesma época que essa orquídea está florida. Essa vespa fêmea, ela só acasala uma única vez na vida. Então, o primeiro macho que conseguir acasalar com ela é o que vai conseguir. Outros não vão conseguir porque ela só faz isso uma única vez. Então, os machos, eles ficam procurando as fêmeas ali naquelas praias da Espanha, procurando onde é que elas estão. E aí eles acabam sendo enganados por essa orquídea, porque parece a fêmea. Não só parece aqui na aparência, né, no aspecto dela, mas ela também tem o mesmo cheiro. E o macho, ao copular com a orquídea, acreditando ser a fêmea, ele acaba realizando a polinização. Então, esse é um caso super extremo de especificidade da coevolução do bicho ali com a planta. É bem bacana esse exemplo. Eu vou ver se eu acho, eu mando no WhatsApp para vocês, porque eu acho que o vídeo que eu coloquei lá não tem essa parte das orquídeas. Na hora que a gente determina que eu tenho polinizadores e assim por diante, o que eu tenho? Eu tenho o que a gente chama de síndrome de polinização. O que é uma síndrome de polinização? É uma série de características das plantas que vai proporcionar a ela um melhor desempenho para a polinização. E essa síndrome, esse conjunto de características, elas vão atrair o polinizador de maneira mais eficiente. Então, vamos pensar no exemplo bem prático. Quando uma criança, por exemplo, tem síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, ela tem uma série de características que a gente consegue definir que ela tem esse tipo de síndrome. Então, os olhos amendoados e assim por diante. Para a planta é a mesma coisa. Então, como é que eu explicaria uma síndrome de uma planta polinizada por beija-flor? Ela sempre vai ter cores tendendo ao vermelho. Por quê? Na hora que a gente pega o nosso espectro de luz visível e os animais que conseguem enxergar eles, são poucos os animais que enxergam a cor vermelha.
Nesse grupo de animais que enxergam a cor vermelha está o homem, as borboletas e os pássaros, e mais ninguém. Então, na hora que eu tenho uma cor vermelha, e definitivamente vermelho é a cor que mais se destaca em qualquer ambiente, se eu tenho uma flor vermelha, provavelmente ela está ali ou para atrair um pássaro ou para atrair uma borboleta. Como é que eu sei qual é qual? Flores polinizadas por pássaros têm sempre uma grande quantidade de néctar. Se eu comparar o tamanho de um passarinho com o tamanho de uma borboleta, o pássaro vai demandar muito mais energia. E aí, nesse caso, como é um beija-flor, eu tenho sempre flores penduradas, ou para cima ou para baixo. Por que pendurada? Porque o beija-flor, ele paira no ar. Nesse movimento de pairar e buscar o néctar no fundo desse tubo, olha os estames encostando na cabeça dele. Então, geralmente, a gente tem os estames encostando numa região do animal que ele não consegue tirar o grão de pólen, por exemplo, que ficou ali naquela região. Ele não consegue se limpar. Então, geralmente, é no topo da cabeça ou no dorso, ali na parte de trás. Então, o bicho não consegue tirar. E ele aí, na hora que ele for numa próxima flor, ele tá todo sujo de pólen, ele consegue polinizar a próxima flor. E essas são as síndromes que a gente tem. Então, hidrofilia pela água, filia tem a ver com polinização, hidro é água, polinização pela água, anemofilia pelo vento, cantarofilia por besouros, miofilia por mosca, falenofilia por mariposa, psicofilia por borboleta, melitofilia por abelhas, ornitofilia por pássaros, quiropterofilia por morcegos e assim por diante. Então, cada bicho vai ter uma síndrome específica. E eu vou passar rapidamente por elas para vocês entenderem quais são elas. E aí, gente, a qualquer momento, vocês podem me interromper. Então, vocês podem perguntar, tirar dúvida, porque eu não, toda vez que eu compartilho a minha tela do computador, eu já não enxergo mais vocês. Então, vamos começar com os fatores não vivos, né? Os fatores abióticos, que é o vento e a água. Anemofilia, polinização pela água. Eu vou pular tudo isso daqui que está escrito e eu vou direto para a figura. Quais são as características de uma planta polinizada pelo vento? Primeiro, a gente começa a pensar. Cor é importante? O vento enxerga a cor? Não. Cheiro é importante? Não. Desculpa. O vento é um fator abiótico. Se ele é um fator abiótico, cor, cheiro, forma, não é importante. Então, geralmente, flores polinizadas pelo vento têm sépala e pétala pouco evidente ou perde isso ao longo do tempo. Então, ela ou não tem sépala, ou não tem pétala, ou não tem nenhum dos dois. Como, por exemplo, as gramíneas. Então, aqui eu mostrei uma gramínea bem bonita, que é a cana, para mostrar para vocês. Então, a gente chama isso de flor aclamídia, quando não tem pétala e não tem sépala. Não tem cheiro também, então, cor não é importante, sépala e pétala não é importante, cheiro não é importante. E o que é importante para uma planta polinizada pelo vento? É a produção do grão de pólen em grande quantidade. Então, não sei se vocês conseguem enxergar aqui nessa figura. Olha aqui, a gente consegue enxergar uma nuvem de grão de pólen sendo produzida. Olha aqui nessa aqui também, um monte de pólen produzido. Por que sempre produz em grande quantidade? Porque o vento espalha. E aí a eficiência do vento como polinizador, ela é baixa. Então eu produzo muito pólen para que pelo menos um deles chegue ao destino certo. Geralmente esse pólen é produzido em muita quantidade, ele é bem pequeno. E quanto menor, mais tempo ele fica flutuando. Então, plantas polinizadas pelo vento têm esse conjunto de características. Plantas polinizadas pela água. Essa é uma polinização mais rara. Geralmente, polinização pela água exclusiva só acontece numa única plantinha, que é essa planta aqui, chamada Valisneria. E aí, eu vou tentar compartilhar um vídeo com vocês
para mostrar a polinização da Valisneria. Só um instante. Vamos ver se eu consigo. Se eu acho ele. Vídeo. Não tá aqui. Vamos ver se eu acho. Vai ser difícil de eu achar. Quando eu vou tentar copiar e colar o vídeo aqui da minha... Era para estar aqui, mas não está. Então, depois eu procuro. Não vai estar aqui, não. Deixa quieto. Volta aqui para minha Valisneria. Como é que chama a polinização aqui? Como é que funciona a polinização da Valisneria? Eu vou achar um videozinho dela e eu ponho para vocês, ou eu tento copiar um pedaço do vídeo para mostrar para vocês. A Valisneria é uma planta aquática de rio, e ela é uma planta que a gente chama de... Ela é uma planta monóica. Como é que funciona? Dioica, desculpa. Ela tem a flor feminina que fica flutuando, e a flor masculina ela é produzida numa outra planta que fica submersa. Conforme vai amadurecendo, a flor masculina que está lá debaixo da água submersa, ela vai sendo liberada. Conforme ela vai sendo liberada, ela vai flutuar. Nesse meio do caminho que ela solta lá debaixo da água e sobe para a superfície, eu tenho uma série de intempéries, dá para ver que os peixinhos vão pegando ela, vão comendo, mas sempre sobra algumas. Então, olha aqui, compara, essa daqui são as flores masculinas e essa daqui é a flor feminina. A flor feminina, ela é enorme e a flor masculina é bem pequenininha. Para cada flor feminina, a planta produz milhares de flores masculinas. Porque nesse meio do caminho, conforme elas vão soltando lá do fundo do submerso do rio e flutuando para cima ali do rio, o que acontece? Elas vão sendo comidas por peixe. Então, produz um monte para que pelo menos uma dúzia delas se salve, que é o que está mostrando aqui no exemplo. Essa florzinha masculina, quando consegue sobreviver, os peixinhos não comeram ela, quando encosta na flor feminina, faz a polinização. Esse é o único exemplo de uma planta com polinização exclusiva pela água. Outras, a água funciona como um polinizador ocasional. E aí a gente vai para os fatores bióticos. Então, polinização por abelhas, melitofilia, ó, mel, vem de mel, lembra lá do nome. E aí, o que eu tenho de característica para polinização por abelhas? Toda flor polinizada por abelha, geralmente elas são amarelas, azuis ou brancas. Por quê? Porque são as cores que mais se destacam na visão ultravioleta. Uma outra característica, flores polinizadas por abelhas têm uma superfície plana para a abelha pousar. Então, a gente fala isso, que elas têm simetria geralmente radial, que ajudam elas a pousar para coletar a recompensa. Recompensa capturada por abelha é sempre o grão de pólen. A abelha não vai atrás do néctar. Então, essa é uma característica interessante. E como é que funciona? A abelha vem na flor, chega ali nas anteras, coletam esse grão de pólen, arrasta esse grão de pólen para as pernas de trás. E nas pernas de trás ela tem umas bolsas que elas armazenam esse grão de pólen, porque essa é a recompensa dela. Pólen é basicamente proteína pura. Então, é uma proteína, uma energia de armazenamento que ela usa ao longo do dia. Uma abelha pode caminhar, voar, polinizando por mais de 40 quilômetros no único dia. Então, ela usa essa energia ao longo do dia. Toda vez que a abelha vai numa flor, se ela acha recompensa, ela deixa uma marca de cheiro. Vai na próxima flor, se não tiver recompensa, ela não deixa essa marca de cheiro. Se ela não deixa a marca de cheiro, na hora que ela voltar, ela consegue fazer o mesmo percurso por dias seguidos. Então, se aqui não tem recompensa, amanhã ela nem volta nessa. Porque ali não tem a marca de cheiro, ela já sabe que não tem recompensa. E assim por diante. Uma curiosidade, essa daqui é uma flor de maracujá. E as flores de maracujá, elas têm polinização exclusiva por um tipo de abelha chamada mamangava. A mamangava é uma abelha de porte grande, né? Uma super abelha. E as anteras do maracujá, não sei se vocês conseguem ver aqui,
elas não se abrem de pólen. Na hora que ela for na próxima flor de maracujá, vibra, coleta o grão de pólen e acaba polinizando. Então, essa daqui é uma série de características de polinização por abelhas. Para a borboleta, a gente já tem algo diferente. Então, borboletas, lembra que eu falei? Enxergo vermelho. Então, geralmente, flores de borboletas, elas têm cores vermelha, rosa, lilás, são cores tendendo ao vermelho. Uma outra característica tem a ver com o aparelho bucal. O aparelho bucal da borboleta é o que a gente chama de espirotromba. Para quem está fazendo entomologia ou já fez, lembra lá que é uma agulha bem fininha, ele é bem comprido, parece uma tromba mesmo de elefante. Essa espirotromba, ela é um aparelho bucal muito fino e muito comprido. Geralmente, flores polinizadas por borboletas são tubulosas, elas formam um tubinho bem fino e comprido. E a recompensa, que é o néctar, no caso da borboleta, está lá no fundo desse tubo. Geralmente, flor de borboleta não tem cheiro, porque o olfato é pouco desenvolvido nas borboletas. Próximo é por mariposa. Mariposa é muito semelhante à borboleta. O que muda? Mariposa é um animal noturno, falenofilia, polinização por mariposas. É um animal noturno. E aí a gente começa a pensar, se é de noite, cor não é importante. Então, geralmente flores de mariposa são brancas ou com cores pouco atrativas. Se cor não é importante, porque a visão é prejudicada à noite, esses animais eles desenvolvem um outro sentido, que é o do olfato. Então, o cheiro é muito importante, eu tenho olfato ali, eu tenho odores muito pronunciados. Então, flores de mariposas, elas têm sempre cheiro muito forte. Não sei se vocês já ouviram falar numa plantinha chamada dama da noite. A dama da noite é uma planta polinizada por mariposas. À noite, ela tem um cheiro fortíssimo. Também é uma florzinha tubulosa, ó, dá para ver aqui que é um tubão, que mariposa também. De saprófita. São aquelas moscas que estão à procura de alguma coisa em decomposição. Lembre das varejeiras, por exemplo, as moscas que vão procurando carne, aquela mosca doméstica que tem por aí. Nesse tipo de polinização, o que eu tenho? A mosca, ela está procurando, geralmente, um pedaço de carne. Então, geralmente, essas flores de moscas saprófitas, elas têm essa cor marrom, vinho, vermelho escuro, que é para dar a impressão de uma carne em decomposição. Geralmente, essas plantas têm cheiro desagradável, cheiro de carne estragada mesmo, ou de carne que vai atrair esse tipo de mosca. Então, essa daqui é uma plantinha chamada papo de peru, é uma Aristolochia gigantea. Essa daqui é o que a gente chama de flor de cera, é uma euforbiácea. Esse daqui é um lírio, chama lírio cadáver, só para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia do cheiro dessas plantas. Então, como é que funciona? A mosca é um inseto que a gente chama de pastador. Ele caminha. Então, ele vai caminhando aqui por essas flores. E o cheiro ele vai ficando mais forte à medida que ela vai se aproximando do centro da flor. Aqui no centro da flor e aqui no fundo desse tubo da flor. A mosca vai caminhando, ela entra dentro dessa flor, procura aqui e ela vai procurando o alimento, porque o cheiro é da carne em decomposição. Só que ela não encontra nada. Só que nesse movimento de caminhar, ela acaba fazendo polinização. Então, essas plantas aqui, elas não têm recompensa. Elas enganam a mosca. E isso daqui é uma característica das flores que são saprobiófilas, que são de moscas saprófitas. Mas a gente não tem só mosca saprófita, mosca em decomposição.
Então, vocês já viram, por exemplo, mosca de frutas? Então, essa daqui é uma plantinha de erva doce. A erva doce ela é polinizada por uma mosca de frutas. O cheiro também é importante. Mas aí essa é uma mosca que não é saprófita. Então, ela é uma mosca polinizadora comum. Ela fica ali procurando a recompensa, tem aquele cheiro bem doce da erva doce, que é o que atrai a mosca. Também não tem recompensa. Então, flor de mosca é sempre vazia, não tem recompensa para o polinizador. Ela sempre consegue a polinização enganando o polinizador. Cantarofilia, que é a polinização por besouros. E aí, eu acho que eu vou dar o caso da Vitória Regia, que é o mais bacana. Os besouros, eles já são insetos diferentes. Então, lembra, a mosca, ela suga, a borboleta suga, a abelha suga também. Os besouros, daqui a pouco, os besouros, eles têm mandíbula. Os besouros, eles vão mastigar. Então, como é que funciona a polinização por besouros? Essa daqui é a flor da Vitória Regia. Tem das iucas também, mas eu vou mostrar aqui da Vitória Regia, que é mais bacana. Geralmente, flores polinizadas por besouros, a flor é a própria recompensa. Então, o besouro vai lá para mastigar pétala e sépala. Então, repara como a Vitória Regia ela tem uma série, a gente chama isso de tépala, quando elas são iguais entre si. Sépalas e pétalas iguais entre si. E essas tépalas, desculpa, elas são carnosas. Então, o besouro vai para comer a própria flor. Se ele comer toda a flor, ele vai estragar a flor e não vai ter polinização. Então, como é que funciona? O órgão reprodutivo feminino, o ovário, principalmente, ele está sempre ínfero, para baixo do receptáculo, e ele fica protegido. Na hora que o besouro chegar aqui nas anteras para comer, ele se suja de fora, e na hora que ele for na próxima flor, ele acaba polinizando. Então, ou o besouro vai para se alimentar ali nesse tipo de planta. Mas tem um outro caso também. Os besouros, às vezes, eles usam as flores para abrigo. Então, o que eu tenho? Não sei se vocês conseguem ver que as anteras formaram um tubinho e deixou um espaço aqui. Então, à noite, os besouros entram aqui nessa flor e se abrigam do frio, das intempéries, de um modo geral. Ou então, usa essa florzinha como, vamos dizer, um motel particular. Ele vai para a casa lá dentro. Então, os besouros, eles têm vários jeitos de usar as flores, ou para alimentação, ou para acasalamento, ou para abrigo. Nesse movimento de entrada e saída da flor, ele faz a polinização. A das vespas, que é aquele exemplo da vespa lá que eu mostrei para vocês, não tem uma síndrome específica, não tem um conjunto de características específicas. A gente gosta só de mostrar o caso dessa vespinha, que é bastante particular, que eu já mostrei lá no comecinho da aula, e de pássaros. Pássaros, a gente tem dois tipos, né? Então, de pássaros eu já expliquei. Geralmente as flores são vermelhas, porque o pássaro enxerga vermelho. Pássaro vai atrás do néctar, então produz sempre muito néctar. E aí, se for um beija-flor, florzinha pendurada, para baixo ou para cima. Mas se for um pássaro comum, que não seja o beija-flor, que não paire, as flores sempre estão próximas de um galho, que a gente chama de poleiro, para ele conseguir apoiar no galho e realizar a polinização, procurar o néctar ali e polinizar essa planta. Geralmente não tem cheiro essas flores, porque o pássaro não tem um bom olfato. E se eu não me engano, é a última, a polinização por morcegos. Eu deixei no WhatsApp 2 vídeos, se eu não me engano, de polinização por morcegos. Um mostrando os morceguinhos, o outro para cactos. Os cactos, de modo geral, são polinizados por morcegos. São plantas. E aí a gente pensa no animal. Morcego é o animal noturno. E não enxerga nada. Então, geralmente, flores polinizadas por morcegos são brancas. Não tem cor envolvida. Mas o morcego ele tem um olfato super desenvolvido. Então, são plantas que têm um cheiro muito forte. E aí, uma característica importante para plantas polinizadas por morcego. As flores sempre estão penduradas do lado de fora da planta. Elas sempre ficam, não no meio da copa,
mas sempre para o lado de fora. Por quê? Porque o morcego não enxerga. Ele não vai conseguir chegar até o meio da árvore. Então, como é que o morcego se locomove? Ele dá um grito, conforme o eco volta para ele, desse grito que ele deu, ele sabe onde estão os obstáculos e ele consegue voar sem trombar nas coisas. Então, se ele tivesse que chegar numa flor no meio da árvore, ele ia se estabacar inteiro e não ia chegar. Não ia chegar lá no meio. Então, os morcegos sempre estão ali, ó, do ladinho de fora. O morcego paira também, então não precisa ter um puleiro para eles, eles ficam ali pairando e coleta o néctar. Morcego coleta néctar, morcego coleta pólen, ele coleta as duas coisas. Então, animal que tem uma massa maior, ele precisa de muita energia, então ele coleta as duas coisas. E aí, depois que eu mostrei essa infinidade de tipos de polinização, deixa eu voltar aqui na minha aula. Ver se vocês ainda estão aqui, né? Então, deixa eu ver aqui quem colocou. Ó, o menino perguntou se já começou. Já começou, há algum tempo já. E aí, a primeira parte da aula é para mostrar os tipos de polinizadores. Agora a gente vai para a segunda parte, que são as formas de reprodução. Então, vocês viram como angiosperma tem uma infinidade de tipos de polinização diferente? Geralmente, plantas têm mais de uma estratégia de polinização. Então, não sei se vocês já repararam, mas tem plantinhas que têm flores coloridas e flor branca também. Flor branca é o coringa da polinização. Por que é o coringa da polinização? Porque essa flor branca, ela atrai qualquer tipo de polinizador. Então, não tem abelha, mas ela pode atrair uma borboleta e assim por diante. Então, se eu pegar o grupo anterior, era basicamente o vento. Agora eu tenho tipos infinitos de polinizadores ali para mostrar para vocês. E outra coisa que eu vou mostrar para vocês são os tipos de reprodução, que é a segunda parte da aula. Então, lembra que gimnosperma sempre tem estróbilo unissexual, ou a planta é monóica ou dioica? Aqui eu tenho uma novidade evolutiva, que é muito importante, que são as flores hermafroditas. Então, os dois sexos da mesma flor é bastante importante. Então, eu vou compartilhar minha tela de novo, já está compartilhada. E eu vou começar para a segunda parte, que é a parte de reprodução. Então, na hora que a gente pensa na reprodução, eu gosto muito dessa figurinha que ela mostra o que acontece de uma flor até ela se transformar num fruto, que é o que acontece. Polinizou e depois fecundou, esse processo aqui da transformação da flor no fruto é o que vai acontecer. Então, cai a pétala, cai a sépala, os estames murcham e cai. E o ovário que está lá dentro, ele vai o quê? Aumentando de tamanho porque ele está se transformando num fruto. O óvulo que está lá dentro, ele vai aumentando de tamanho porque ele está se transformando numa semente. Então, esse processo aqui da transformação da flor nesse fruto. E aí a gente tem dois tipos. A reprodução que a gente chama de reprodução sexuada, que é a multiplicação natural das plantas através desse ciclo sexuado, que é juntar gameta masculino, feminino, formar a semente, essa semente germinar e assim por diante, formar um novo indivíduo. Mas em planta, a gente também tem uma parte que é um atalho dessa reprodução, que é a propagação vegetativa, que nada mais é do que a que a gente chama de clone, que é eu pegar um galho de uma planta, que é uma estrutura assexuada, então um pedaço de caule, um pedaço de folha, um pedaço de raiz, colocar para enraizar e gerar um novo indivíduo. A gente chama isso de clonagem ou propagação vegetativa. Isso é muito comum em planta. Que nada mais é do que você ir lá na vizinha e pedir: vizinha, me dá uma mudinha da sua planta. Ela vai lá, corta o galinho, põe na água, enraiza, depois põe na terra e aí forma um novo indivíduo. Então, a gente começa com essa propagação vegetativa. A gente tem dois tipos de propagação vegetativa. Uma mais comum, que é o que a gente faz lá, que é fazer a muda, que geralmente é o homem que faz, né? A gente faz a muda e aí eu estabeleço clones ali das minhas plantas, mas eu tenho um outro processo que a gente chama de agamospermia. Toda vez que eu estiver fazendo propagação vegetativa através da reprodução assexuada, ou seja, eu não envolvo junção de gametas,
eu estou fazendo o indivíduo exatamente igual ao primeiro indivíduo. Então, a gente tem o que a gente chama de clone. Não tem meiose, não tem fecundação, não tem recombinação genética. Todo mundo é exatamente igual. O primeiro processo, que é o que a gente chama de agamospermia, mas o nome mais utilizado na agronomia, na parte de agricultura, é a apomixia, que é o quê? É quando eu tenho a formação de um fruto sem fecundação. Então, acho que o principal exemplo que a gente tem é de algumas plantas sem semente, que naturalmente não apresentam sementes, que é o limão Tahiti, a laranja Bahia, a bananeira de modo geral. Então, como é que funciona? Não precisa saber todo esse processo. O que eu quero que vocês entendam? Poliniza. Então, acontece o processo de polinização. Então, vamos dar o exemplo da bananeira. As bananeiras, de modo geral, são polinizadas por morcegos. Então, o morcego vem, poliniza a bananeira. Só que não forma tubo polínico. Então, o grão de pólen cai no estigma, mas ele não fecunda. Então, não forma tubo polínico, não carrega o gameta. Mas esse processo de cair o grão de pólen em cima do estigma, ele libera a produção hormonal. E aí, essa produção desse hormônio, ele começa a fazer o quê? As células que estão ali dentro do óvulo, elas vão aumentando de tamanho e o fruto vai se formando. É o que a gente chama de formação dos frutos, de modo geral, partenocárpicos, que são os frutos sem sementes. Então, as células do óvulo vão formar um embrião sem ser fecundado. Esse é um processo que acontece nesse grupinho de plantas sem sementes. E o mais comum é a propagação vegetativa, que são seres geneticamente idênticos através da propagação de qualquer órgão vegetativo. Quais são os órgãos vegetativos? Raiz, caule ou folha, que é o tal do clone. Então, o mais comum a gente fazer isso com caule. Então, a gente pode pegar os tubérculos, os rizomas, os bulbos, os estolhos, de um modo geral. Então, lembra, se você tiver uma batata, a gente fala que a batata brotou. Então, a batata tem um monte de gema, que é um caule subterrâneo, lembra? Essa gema brota, ela consegue, quando ela estiver formando aquela parte verde, já estou formando um novo indivíduo. Eu posso pegar essa batata e plantar, que eu vou formar um novo pé de batatas. O rizoma, lembra do gengibre? Cada linhazinha ali no gengibre, cada risquinho do gengibre, tem uma gema. Cada gema pode produzir um novo indivíduo. Os bulbos, não lembram? É o mais comum. É o que a gente faz ali, principalmente com os caules subterrâneos. Olha lá, essa batata está prontinha para ser plantada para formar um novo indivíduo. Essa daqui é a gema. Essa gema vai enraizar e formar um novo pé de batata. Nos rizomas, a mesma coisa. Olha lá a cebola nos bulbos, ó, prontinha para formar um novo indivíduo. Ou então eu posso pegar os estolhos, se eu corto o estolho aqui e coloco em outro lugar, eu vou formar uma nova touceira aqui. Nesse caso, está mostrando uma grama. Professora, Pode perguntar. a senhora está exibindo alguma coisa? Tô, não tá aparecendo para vocês? Nem a sua imagem, só tá tudo preto. Então, vamos compartilhar de novo, porque por algum motivo caiu aqui. Vou de novo, tá? Tá ok, não passou nada pra gente das imagens aí que a senhora transmitiu. Tá, eu vou mostrar aqui. Tá aparecendo agora? Não, senhora. Aqui pra mim tá, professora. Apareceu? Pra mim não apareceu, não. Matheus, tenta desconectar e conectar de novo, porque tá Beleza. aparecendo. Tá. Tá? Então, tava aparecendo já? Quem que falou depois para mim? Não, Apareceu? professora. Apareceu agora? Tava aparecendo só a sua imagem. Tá, mas Aí agora tá. apareceu. Então tá, vou mostrar de novo, então, no mesmo... Agora vocês estão vendo a figura, né? Então, eu Sim. vou mostrar aqui, olha ali que bonitinho, a batata brotada, ela tá pronta para formar um novo indivíduo, que são os caules subterrâneos. A cebola aqui, ó, quando ela forma essa parte verde,
já está formando ali, pronta para ser plantada e formar um novo indivíduo. E aqui está mostrando uma gramínea. Geralmente é morango, mas as gramas são assim. Então, por exemplo, você quer plantar grama na sua casa. E aí, você vai plantar a grama. E aí, você tem lá, você pode comprar uns tapetes. São vários tufos de grama interconectados entre si. Mas eu tô com pouco dinheiro, meu quintal é muito grande. Então, o que eu posso fazer? Eu pegar um tapete desse de grama e picotar ele. Então, eu separo aqui os estolhos e planto os tufinhos de grama ali no meu quintal. Com o passar do tempo, eles vão o quê? Se espalhando. Então, eu vou formando ali, vou fechar aquele meu quintal com grama da mesma maneira que demora mais um pouco. Mas funciona do mesmo jeito, porque sim, a gente tem os estolinhos conectados. Com raiz é mais raro. Então, o que acontece? Então, algumas plantas são pouquíssimas. Então, eu consigo fazer isso com cereja, amora, framboesa e maçã. São plantas, ali a maioria delas, a família Rosaceae, que eu consigo pegar um pedaço da raiz e gerar um novo indivíduo. Por que que isso é muito raro de acontecer? Então, não sei se vocês lembram lá na morfologia vegetal, que raiz é um órgão que só produz raiz. O caule é um órgão que pode produzir qualquer outra coisa, porque no caule eu tenho gema. E é a gema que produz a raiz, pode produzir um outro caule e pode produzir folha. Na raiz, não. A raiz só produz raiz. O que acontece com esses indivíduos aqui? A gente fala que é uma raiz gemífera, uma raiz que tem gema, mas é bem entre aspas. Nesses indivíduos, eu tenho um colo muito longo. Então, lembra das regiões da raiz? O colo é a região da transição da raiz com o caule. Então, eu tenho, às vezes, colo que está, uma parte do colo que está subterrânea e uma parte do colo que está para fora da terra. Eventualmente, nesse grupinho de plantas, essa região do caule, por ser uma região de transição, começa a produzir. Essa região da raiz do colo, por ser uma região de transição com caule, pode aparecer alguns ramos. E esses ramos podem gerar novos indivíduos. Então, esse é um fenômeno muito mais raro. Então, geralmente, quando a gente faz produção de indivíduos vegetativamente, a gente faz com caule ou com folha. Então, nas folhas também a gente tem a gema e a gente coloca lá. Então, quem nunca pediu lá, pega uma folhinha da violeta, coloca no copo com água. 2, 3 dias depois, vocês vão ver um monte de raiz na folhinha da violeta. Eu posso plantar essa folha da violeta e vou gerar um novo indivíduo exatamente igual à planta violeta mãe. Isso também a gente consegue fazer, por exemplo, com calanchoe, que é essa folha da fortuna, essa plantinha aqui muito comum. Se vocês prestarem atenção, quando vocês vão numa floricultura, por exemplo, violeta e calanchoe são plantas muito baratas, porque elas são reproduzidas vegetativamente. Então, pensa, quantos indivíduos eu consigo formar a partir desse pé de violeta? 1, 2, 3, 4, 10, 15 e assim por diante. Professora, o IP Oi. também é assim? No IP a gente consegue, mas é muito mais fácil pegar um pedaço do caule. Ah, tá. E a gente, quando planta IP, a gente pega da semente. É mais difícil o caule enraizar e formar um novo indivíduo, fazer uma muda do IP. Então, é muito mais fácil eu pegar sementes do IP depois que ele dá os frutos, porque as sementes têm uma alta taxa de germinação. Então, se eu pegar sementes de IP, se eu não me engano, acho que é 92% de germinação. Ou seja, quase todas as sementes vão germinar. E é mais fácil trabalhar com isso. Então, quem trabalha com viveiros, a gente tem algumas plantas que a gente escolhe como propagar vegetativamente ou se eu vou usar o ciclo sexuado. Então, a gente trabalha desse jeito. Por exemplo, goiaba é uma planta que eu consigo fazer mudas. Goiaba funciona muito bem. E é muito mais rápido, né? Que você esperar todo o ciclo sexuado da planta. Os IPs, geralmente, se trabalha com semente, mesmo dando certo, fazer a muda dele. Tá bom?
E aí, o que eu falei para vocês é o que a gente faz. Então, você ir na sua vizinha e pedir uma muda, uma planta dela, é o que a gente faz. Que são as estacas e os enxertos. O que é estaca? Dar um pedaço do caule. Esse pedaço do caule, a única obrigatoriedade dele é ter a gema. E eu coloco ele na terra, espero enraizar e vai gerar um novo indivíduo. Como é que eu planto mandioca ou cana-de-açúcar? Então, na mandioca, eu pego aquele caule que está lá subterrâneo, corto lá o que a gente chama de maniva, corto os pedaços dele e planto de novo. Então, a gente vai propagando vegetativamente. Então, quando eu tiver uma plantação de mandioca, eu retiro a mandioca, vi que produziu um monte de mandioca, aquele vai ser o meu guia, né? Vai ser a minha planta mãe, para gerar novos indivíduos que vão ser exatamente iguais àquela mandioca. Com a cana-de-açúcar, a mesma coisa, batata doce e uma série de plantas. Então, você pegar lá, eu quero uma muda da rosa. A vizinha vai lá e corta um galinho da rosa. Você pode colocar na água ou direto na terra. Tem plantas que têm uma facilidade muito maior da gente conseguir trabalhar ela com estacas e tem outras que não vai dar certo de jeito nenhum. Então, vai depender ali do tipo da espécie da planta. E a gente também tem enxertos. Então, como é que funciona? Eu pego duas espécies semelhantes ou variedades da mesma espécie e faço o enxerto uma na outra, eu já vou explicar mais na frente. Então, olha lá, esse daqui é um viveiro com mudas de goiaba. Tudo isso daqui é a partir de uma árvore que eu usei como matriz para produzir novos indivíduos. E aí a gente tem o enxerto. No enxerto, a gente tem algumas terminologias. Lá na frente, vocês vão aprender mais como é que faz. Eu tenho 1 zilhão de tipos de enxerto, que é alborquia, mergulhia e assim por diante. Mas, basicamente, o que é fazer um enxerto? Eu tenho uma matriz, que é uma planta que geralmente eu vou escolher alguma característica importante, e eu tenho uma outra que eu vou enxertar nela. Então, eu vou dar um exemplo que eu sempre dou na aula, é o mesmo exemplo de sempre, que é da manga. Então, vamos pensar, manga coquinho. Manga coquinho é aquela mangueira que produz 1 milhão de mangas por árvore. A árvore chega a envergar de tanta manga que dá. Mas a manga coquinho, além de pequena, ela é fiapenta, dá um trabalho danado para comer. Quase não tem polpa, tem muito fiapo. Então, ela é menos apreciada. E aí, do outro lado, eu tenho, por exemplo, a minha manga bourbon, não, a manga espada, que são mangas o quê? Muito maiores, quase não tem fiapo, mas elas produzem muito pouco por árvore. Então, o que eu tento fazer? Eu vou enxertar a minha manga bourbon na minha manga coquinho. O que eu quero aproveitar? A produtividade da minha manga coquinho, mas eu quero que a minha manga bourbon produza tanto quanto a manga coquinho. Então, eu pego lá, eu tiro um pedaço da minha manga bourbon e colo ela na minha manga coquinho. Colei na minha manga coquinho, quando a gente sabe que pegou, né? A gente corta o pedaço da coquinho, porque eu não quero que produza coquinho. Eu quero que toda aquela produtividade vá para a manga bourbon. Basicamente é isso. Então, eu vou formar um indivíduo uma manga bourbon que produza igual a manga coquinho. Isso daí é de um modo super simplificado. Mas a gente faz isso. Então, lá tem os jeitos. Então, como é que é esse enxerto? Eu posso pegar um galinho da planta, mas eu posso pegar só a gema também. Tem maneiras de se cortar, maneiras de se colar, maneiras de prender esse enxerto. A gente tem vários passos diferentes. E para cada tipo de enxerto, a gente tem uma característica diferente. Mas, de modo geral, é isso. Resumindo, a propagação vegetativa, ela tem uma série de vantagens. Primeiro, eu posso pegar qualquer parte da planta, raiz, caule ou folha, e não preciso esperar essa planta florescer e frutificar. Eu reproduzo essas plantas que não produzem sementes. Então, lembra, a banana, limão Tahiti, laranja Bahia, de modo geral. E eu sempre posso gerar um grande número de descendentes geneticamente iguais. E pensa, o potencial que eu posso fazer de estacas a partir de uma única árvore. E eu vou manter essas características selecionadas.
E a produção de novos indivíduos é muito mais rápida. Tem desvantagem? Tem. Se esses indivíduos são geneticamente iguais, vamos supor que uma das minhas plantas seja suscetível a algum tipo de doença, a um fungo, por exemplo. Todas as outras que são daquela mesma linhagem vão ser, porque elas são exatamente iguais. Então, a gente tem que dosar ali o que eu quero trabalhar com a propagação vegetativa. E a reprodução sexuada, que é através do tipo sexuado. E aí, gente, a gente tem dois tipos, que é a fecundação cruzada e a autofecundação. Vou explicar a autofecundação primeiro, que eu acho que é mais fácil. Autofecundação ou autogamia. Gamia é junção, união, autopróprio. Então, o que é a autofecundação? A autofecundação é quando o pólen cai no estigma dentro da mesma flor. A autofecundação só acontece em flores hermafroditas. Então, o pólen cai dentro da mesma flor e autofecunda. Esse indivíduo, ele vai ser muito semelhante ao indivíduo original, porque eu não estou misturando conjuntos genéticos diferentes. É o conjunto genético proveniente da mesma flor. Mas eu tenho também a fecundação cruzada, que é o que a gente chama de alogamia. Gamia, união, alo é que vem de fora. Na alogamia, a gente tem dois jeitos, dois tipos. O que a gente chama de jeitonogamia, quando essa fecundação acontece na mesma planta. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho o grão de pólen, que sai dessa flor e vai para uma outra flor, mas no mesmo indivíduo. Ele fica viajando ali naquela mesma planta, de uma flor para outra. Ou xenogamia, que ele sai de uma planta e vai para outra. Então, sai de uma árvore e vai para outra árvore. Só para vocês terem ideia, plantas dioicas são exclusivamente polinizadas por xenogamia, porque o sexo masculino está numa planta e o sexo feminino está numa outra planta. Então, só funciona se viajar de uma planta para outra. Então, só para mostrar na autogamia, né, que o grão de pólen cai no estigma da mesma flor e acontece a autopolinização ou a autogamia. Existe um grupinho de plantas que a autogamia é exclusiva, que é uma plantinha que tem uma flor que a gente chama de cleistógama. Cleistógama é uma flor que não abre. Se ela não abre, não tem como o grão de pólen vir de fora. Isso daí é só uma curiosidade para vocês. E na alogamia, eu dependo ali, ó, do meu polinizador para carregar esse pólen. Ou na mesma planta, ó, sai dessa florzinha, vai para essa florzinha, mas o mesmo indivíduo, jeitonogamia, desculpa. Ou sai dessa planta e vai para um segundo indivíduo, que é a xenogamia. A autopolinização, ela é legal? É, mas lembra, eu vou gerar indivíduos muito semelhantes entre si. A planta sempre vai tentar obter seus descendentes a partir de uma fecundação cruzada. Para a gente ter uma variabilidade genética muito maior e indivíduos geneticamente diferentes podem ser mais resistentes, formar indivíduos mais resistentes, ele perdurar mais e assim por diante. Então, as plantas, algumas delas, elas desenvolvem mecanismos para evitar a autofecundação, a autopolinização. Um dos exemplos é o que a gente chama de dicogamia. Dicogamia é quando as partes reprodutivas da planta amadurecem em tempos diferentes. Então, eu gosto muito de dar o exemplo do milho. O milho é uma planta monóica. Monóica é que os sexos estão sexos separados, mas num único indivíduo. Então, o milho tem um pendão, que é a flor masculina, e o milho tem espiga, que é a flor feminina. No milho, a gente tem o quê? Enquanto o pendão está produzindo pólen, a espiga ainda não está pronta para receber. Vocês estão vendo essa pontinha aqui, que é o cabelo do milho? O cabelo do milho é o estigma da flor. Esse cabelo do milho nem está para fora da espiga ainda. Então, está produzindo pólen, mas da mesma planta, no mesmo indivíduo que está ali pertinho, se cair o pólen ali, não vai adiantar nada, porque esse estigma ainda não é viável. E o contrário também. Depois que ele parou de produzir pólen, é que o cabelo do milho vai definitivamente sair ali para fora da espiga e tá pronto para receber o pólen que vem de fora.
porque o pólen ali da planta, a própria planta já parou de produzir. Essa daqui é o ipê de jardim. Então, só para vocês terem uma ideia, ela produz pólen primeiro e o feminino, o estigma, só vai estar viável depois. Então, a gente tem tempos de amadurecimento das partes reprodutivas diferentes. Se for o androceu primeiro, é protoandria. Se for o gineceu primeiro, protogenia. Essa daqui é uma nonace, que é aqui a da pinha. Essa daqui é uma graviola, né? Que é Crassiflora, é um tipo de pinha. Então, o que acontece na graviola? Os estigmas estão prontos, mas o androceu ainda não. Então, no primeiro dia é só o estigma que está pronto, no segundo dia, só o androceu. Isso daí evita que um pólen da própria planta caia sobre ela. Essa daqui é a mesma coisa. Um outro tipo de mecanismo é o mecanismo morfológico. Então, o primeiro era o mecanismo da fisiologia da planta,